Olá, amigos! Estamos aqui novamente para mais uma edição de Assistidos do mês passado. No caso, todas as experiências imagéticas que eu tive no mês de agosto de 2023. Para além de experiências imagéticas, eu também, nesse mês de agosto, aprendi a comer chocolate. Eu já sabia comer chocolate, na verdade, mas eu aprendi uma nova maneira de comer chocolate, que é com paciência. Eu sempre fui muito desesperado em relação à comida, e eu como demais. E eu sempre via uma barra de chocolate na minha frente e eu, caramba, deteriorava aquela barra de chocolate, eu desintegrava aquela barra de chocolate. Mas eu aprendi esse mês nas situações em que eu tenho chocolate em casa, comer um quadradinho de cada vez. Um quadradinho por dia. Tá ligado? Meio que testando aquela máxima de que todas as coisas boas duram pouco. Acho que essa é a minha função na Terra. Testar os limites dessa máxima. O que é bom pode durar muito. Falando em paciência, o primeiro filme que eu vi no mês de agosto foi o Oppenheimer. Quem acompanha aqui o canal vai saber que eu já postei uma review do filme Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan. Mas eu acho que o momento do assistidos do mês, em relação aos filmes que já ganharam a sua review completa, pode ser um momento de falar pra vocês como que esse filme ficou sentado na cadeira do meu cérebro. A nossa percepção em relação às obras, ela vai mudando com o tempo, certo? E pouco mais de um mês depois de ter assistido esse filme do Oppenheimer, eu continuo não gostando muito, não. Eu gosto de assistir reviews e críticas de outras pessoas, e assim eu fiz também pra esse filme. E não é porque eu tenho uma birra com o Christopher Nolan, ou porque eu não gostei dessa película em específico, que eu vou assistir apenas vídeos de pessoas que estão confirmando esse meu viés negativo em relação à obra. Eu assisti vídeos de pessoas que gostaram bastante do filme e achei muito interessante. Tipo, fico feliz que elas tenham curtido, fico feliz que elas tenham gostado e legitimamente entendo razões que podem levar as pessoas a gostar desse filme. Inclusive, algumas coisas me saltaram aos olhos vendo essas reviews, que eu achei bem legal. Mas, no geral, eu só percebo que não é pra mim. Não é pra mim. Não é o tipo de filme que eu gosto, definitivamente. Ontem eu tava conversando com um amigo meu que veio aqui em casa e a gente tava lembrando de momentos que eu achei muito patéticos do filme. Um, inclusive, que eu esqueci de mencionar na minha review. E que tem a ver com aquilo que eu falei de como esse filme trata figuras históricas como super-heróis. Mas eu fico lembrando daquela cena que o amigo do Oppenheimer chega pra ele e fala: Pô, irmão, tu tá vestido de militar aí, tá ligado? Tu tem que ser tu mesmo. Se solta aí, mano. Tu tem que ser o Robert J. Oppenheimer. E daí o Oppenheimer fala: É verdade. Eu sou o Oppenheimer. E ele vai lá e bota o chapéu, bota o cachimbo na boca. Realmente como se fosse, sei lá, o Capitão América botando o escudo no braço, sabe? Tipo, o Christopher Nolan filma as coisas com um tesão esquisito. Não é pra mim. O segundo longa que eu vi mês passado foi The Deepest Breath, que é um documentário desse ano, de 2023, sobre pessoas que fazem mergulho de apneia. Pessoas que literalmente prendem a respiração e mergulham no oceano o mais fundo que elas conseguem. Sem equipamento, tá? Ela não tá respirando, não tá com um bagulho de oxigênio, não. Prendeu a respiração, mergulhou e foda-se.
Isso me lembra um outro documentário que eu assisti de, sei lá, esportes extremos sem equipamentos de segurança, que é aquele Free Solo, sabe? Acho que tava no Oscar esse aí. Que é um documentário sobre um cara que escala montanhas assustadoramente gigantes sem equipamento. Que eu me lembre, eu acho que eu gostei mais do documentário de escalar a montanha. Só que em relação a esse The Deepest Breath, 2 pontos. O primeiro ponto é que eu já falei nesse canal que a minha coisa favorita do mundo é o mar, o oceano. Então qualquer filme que tem mar, eu fico apaixonado, eu gosto. Porque eu tô vendo a minha coisa favorita ali na tela. E a segunda coisa é que eu sinto que meio que os dois documentários tentam usar essas situações extremas que as pessoas estão se colocando como metáforas pra outras situações da vida, sabe? Ah, desafios e blá 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 e não sei o quê. E eu acho que em termos de metáfora, o cenário desse documentário de mergulho é uma metáfora melhor, porque, sei lá, você tá indo fundo, as profundezas e não sei o quê, sabe? Aí tem coisa. O pessoal que gosta de procurar pelo em ovo e procurar chifre na cabeça de cavalo, em termos metafóricos, pode encontrar muita coisa nesse documentário. Mas falando sério agora, é muito interessante. É sempre maluco assistir algo sobre pessoas que são tão diferentes de você e que fazem uma coisa tão extrema e todo um universo que eu não conhecia nem um pouco. E esse documentário vai além, porque ele não é só sobre um esporte extremo. Ele tem uma parte emocional muito forte. E a estrutura do documentário é muito bem feita. No sentido de que, primeiro, ele te apresenta todas as regras do jogo, todas as implicações físicas mesmo, de você mergulhar nas profundezas. E quando você já entende todas as regras do esporte e todo o perigo do esporte, ele te coloca numa situação extrema onde não é apenas extremo no sentido de perigo pro corpo, mas é extremo no sentido emocional também. E por ele ter sido paciente, te apresentando todas as regras ao longo do filme, quando chega nessa cena final, eu, pelo menos, eu tava lá dentro. Eu tava junto com o filme. Eu tava tenso. Tenso pra caralho. E é emocionalmente muito poderoso mesmo. E dá uma agonia profunda. Profunda. Muito interessante esse documentário. Se você gosta de documentários e de esportes extremos e de emoções intensas, pode assistir que é legal. Eu também assisti Asteroid City no mês de agosto. Novamente, esse é um filme que já tem review, uma review completa aqui no canal. Mas em termos de como a obra permaneceu na minha cabeça, eu continuo gostando bastante desse filme. E assim como Oppenheimer, eu fui assistir reviews e críticas de outras pessoas. Inclusive, alguns críticos que eu gosto bastante não gostaram tanto desse filme quanto eu gostei. A Isabela Boscov, por exemplo, os vídeos dela são sempre maravilhosos, né? E o vídeo que ela fez desse é muito engraçado, porque ela emprega toda a habilidade dela de criar críticas engraçadas e ao mesmo tempo fulminantes. E ela fala que é uma cópia, que é o Wes Anderson fazendo uma cópia de si mesmo e que, sei lá, ela realmente não gostou. É muito boa a crítica dela e eu entendo perfeitamente as razões que fizeram ela não gostar, mas isso não diminui nem um pouco a minha empolgação em relação ao filme. Eu acho que uma coisa que eu sou capaz de concordar com outras pessoas que não gostaram o tanto quanto eu gostei é que talvez a história realmente seja um ponto que claramente deixa a desejar. Não sei, todos os outros filmes do Wes Anderson, a história em si, sabe? A narrativa ali, o que tá acontecendo, é geralmente um ponto tão alto, e nesse parece que o foco não tá nisso. E, de novo, tem a ver com a questão da metalinguagem, que agora eu acho que eu concluo que realmente está no filme em detrimento da história em si, de uma narrativa forte. Mas ao mesmo tempo, a coisa que eu mais me lembro e que eu mais penso em relação a esse filme são todos os aspectos metalinguísticos, e eu acho que é daí que eu extraio uma mensagem sobre arte, sobre criatividade, sobre processo criativo. E no fim das contas, acho que era isso que o Wes Anderson estava tentando dizer com essa obra. Era um comentário sobre fazer arte, ou algo do gênero. E nesse sentido, o aspecto metalinguístico permaneceu na minha mente de uma forma interessante e me entregou a mensagem do filme de forma potente. Mas de repente a história poderia ter recebido um foco um pouco maior também, talvez. Baita filme.
Me lembrei de lembrá-los de deixar o like. Curte esse vídeo aí, eu sempre peço só no final o like. E todos os youtubers que eu assisto, eles já pedem no começo do vídeo, no meio do vídeo, de surpresa já. BUM! Então vou seguir o exemplo. Dá um likezinho aí. Ao que tudo indica, isso ajuda bastante o canal. Assisti também uma película chamada Moneyball. Que nome engraçado, né? Moneyball. É um filme sobre beisebol. Um esporte do qual eu não entendo porra nenhuma. Primeiro que eu assisti esse filme por indicação do meu amigo Mário, obrigado pra ele. Ele falou pra eu ver esse filme e eu calhei de ver. Num dia que eu tava muito extremamente de bobeira, fui lá e vi. É um filme onde o Brad Pitt é o diretor de um time de beisebol. E eu digo hesitando porque ele não é o técnico. Tem um outro cara lá que é o técnico, que inclusive é o Philip Seymour Hoffman. Então eu acho que ele é tipo um diretor de futebol, sabe? Só que pro beisebol. Enfim, o Brad Pitt é responsável por um time de beisebol que tá mal das pernas, tá indo mal pra caralho, e que não tem dinheiro pra contratar grandes reforços de grandes jogadores pra uma nova temporada que tá começando. Mas aí aparece o meu mano Jonah Hill, num personagem que é um grande nerdola estatístico, matemático, tecnológico, com uma técnica revolucionária que ele diz que vai trazer a esse time de merda êxitos fantásticos. Um time que não tem dinheiro pra contratar grandes estrelas tem que focar em jogadores regulares. Então o Jonah Hill, ele meio que tem um método, uma técnica de achar jogadores que são muito regulares, mas que são baratos por causa de características específicas, que fazem eles ser mal vistos aos olhos do público, mas que em termos práticos de esporte, se eles forem aplicados num time da forma certa, eles vão funcionar maravilhosamente bem. E o Brad Pitt compra a ideia do personagem do Jonah Hill, vende a ideia lá pros donos do clube e beleza, vai começando a aplicar aos trancos e barrancos ali. Só que dá certo. Simplesmente dá certo. Aqueles jogadores que não eram estrelas, mas que no detalhe estatístico eram super regulares ou que tinham alguma característica exuberante que era ignorada por quem não analisasse com olhos frios e calculistas, criam um time que é um conjunto da obra muito poderoso e que simplesmente começa a ganhar tudo. Eu não sei se você aí que tá me assistindo acompanha futebol, mas se você acompanha, você sabe que o Botafogo de futebol e regatas está em primeiro lugar no Brasileirão em isolamento. Botafogo, um time recém-subido da segunda divisão, para todos os efeitos, eliminado do Campeonato Carioca. Se você chega em janeiro pra alguém e fala que esse Botafogo vai fazer a melhor campanha da história dos pontos corridos no primeiro turno, ninguém ia acreditar em você. Iam dizer que você é maluco. Mas sabe o que eu acho que aconteceu? Meteram um Moneyball no Botafogo. Porque quem nesse time é uma grande estrela? Quem nesse time era uma grande estrela antes dessa campanha meteórica do primeiro turno? Você acha que ninguém. Claro, grandes nomes surgiram agora. Tipo, o Tiquinho Soares é realmente foda. O Lucas Perry é pica de pedra. Mas em janeiro, alguém dava algum ibope pra esses jogadores? Zero. Concluo, portanto, que meteram um baita de um Moneyball no Botafogo. Tá ligado? Fantástico. Como o entendimento raso de uma coisa te proporciona um entendimento raso de uma outra coisa. No mês de agosto, também terminamos de assistir o Twin Peaks clássico, 2 temporadas da melhor novela surrealista que os Estados Unidos foram capazes de produzir. Eu sou cada vez mais fã do meu mano David Lynch. Como pode? Um cara tão especial. Mas queria falar aqui que eu assisti no mês de agosto também o filme de Twin Peaks, que é o Fire Walk With Me. Caralho, mano, eu tô muito obcecado por esse universo. E o filme é muito especial. O filme de Twin Peaks tem como personagem principal a minha maninha Laura Palmer, interpretada pela atriz Cheryl Lee, que é um personagem e uma atriz que não tem muito tempo de brilhar na série original, porque a história começa com ela sendo assassinada, né? Não é nenhum spoiler isso. Twin Peaks é a investigação de um assassinato, basicamente. E várias outras loucuras psicodélicas e oníricas. Mas nesse filme, Fire Walk With Me, o foco na personagem da atriz Cheryl Lee
é muito maior. A gente tá vendo os últimos dias dela ali antes de ser assassinada. E caralho, mano, que atriz sensacional. Tipo, ela te vende toda a perturbação mental que a personagem tá vivendo. Perturbação mental e espiritual, né? Porque o bagulho é muito louco mesmo. Não vou me demorar muito aqui nos comentários, porque acho que quem não viu a série não vai se interessar muito por comentários a respeito do filme sobre a série. Mas só dizer que o tom em relação ao seriado original me pareceu bem diferente também, porque esse filme é mais assustador. Não sei, tem um clima horrível, assim. Tem um clima bem mais terrorzinho do que eu me lembrava da série. E eu achei isso espetacular. Baita filme. Quem aí não viu Twin Peaks ainda, tá dormindo de touca. Pode assistir. Bom, e o meu último filme do mês de agosto foi No Hard Feelings, que é uma comédia com a Jennifer Lawrence, que saiu aí nesse ano. Pô, esse foi um dia que a gente pediu pizza e queria assistir uma coisinha boba, uma coisinha idiota. A gente começou a ver esse filme pensando que a gente fosse dormir no meio ou largar pela metade. Assistimos até o final. Cara, um filme perfeitamente bobo e perfeitamente idiota. Lembra muito uma comédia do começo dos anos 2000. A premissa é muito simples. A Jennifer Lawrence é uma fudida em termos de grana, tá quase perdendo a casa, não tem mais carro e ela trabalhava de Uber. Quando surge um anúncio na internet de um casal muito rico que vai dar um carro pra quem fingir que quer namorar com o filho deles. E daí ela vai lá e tem todo um envolvimento com esse cara pra conseguir ganhar o carro. Mas aí tem reviravoltas fofinhas e bababá e não sei o quê. Muito comédia do começo dos anos 2000, e digo isso como um grande elogio, tá? E tem uma cena no meio da praia, que assim, eu não vou contar em detalhes o que acontece, porque é bem surpreendente a hora que começa a acontecer. Mas é uma cena muito engraçada e que me pegou muito de surpresa, assim. Na moral, quem tá afim de uma coisa idiota, uma coisa bobinha, uma coisa leve, pra assistir comendo, pra assistir com amigos, num sábado à noite de bobeira, pode lançar esse filme que vai ser uma vibe inenarrável. E voltando lá pra pegada do documentário, eu vi o primeiro episódio de uma série documental da Globoplay chamada Doutor Castor. É uma série de 4 episódios, cada episódio tem 1 horinha mais ou menos. Eu lembro quando eu tava anunciando essa série, acho que ela é de 1 ou 2 anos atrás, alguma coisa assim. É a história de um homem chamado Castor de Andrade, que era um grande bicheiro nos anos 70. E era uma figura muito controversa e muito multifacetada e muito interessante também. Ele era patrono de um time de futebol, do Bangu, e ele era bicheiro, ele era patrono de uma escola de samba também. É uma figura que, nos primeiros momentos da série, é descrita de formas muito emblemáticas e muito interessantes. Tem gente do bairro dele, do bairro de Bangu, que descreve ele como, porra, um homem muito generoso, um homem que fez muito bem pras pessoas do bairro, que ainda hoje tem gente que se lembra dele como uma figura importante pra comunidade. Amigos dele dizendo que ele era, porra, um amigo fantástico, um ser humano maravilhoso, uma pessoa espetacular. E pesquisadores, jornalistas dizendo que ele era um gangster sanguinário e vingativo. E as histórias são realmente fascinantes, de como ele injetava dinheiro no Bangu, e o Bangu era um dos melhores times do Brasil na época, de fato. E umas histórias bizarras, como, sei lá, tinha um jogador que tava dormindo no treino, o Castor de Andrade chegou, tirou uma pistola da cintura e deu um tiro, que passou, tipo, a 1 palmo da cabeça do cara, pro cara acordar e ir treinar, tá ligado? Eu só vi o primeiro episódio, mas definitivamente eu vou assistir até o final, porque eu fiquei muito absorvido, muito interessado, e é muito uma vibe, assim, Rio de Janeiro, boemia, praia, futebol, samba, e de repente, crimes. Muito interessante, muito, muito interessante mesmo. Bom, e pra fechar, eu queria falar sobre um filme também, só que um filme que eu não assisti. E é um filme que eu nem poderia ter assistido, porque é um filme que não existe. Tô falando, na verdade, de um álbum de jazz que eu ouvi esse mês, que tem um conceito bem interessante e maluquinho. O nome é... Eu vou olhar aqui no computador porque eu não lembro de cabeça. In Search of the Lost City of the Monkey God, de uma banda chamada The Sorcerers. Porra, é um álbum de jazz que foi feito como a trilha sonora de um filme. Só que o filme não existe. Era só um conceito que a banda pensou pra ser a vibe e a ideia principal
o fio condutor desse álbum. E as músicas têm nomes como se elas fossem a trilha de momentos específicos do filme. A primeira música são os créditos iniciais, e a última música são os créditos de fechamento do filme. E várias das músicas no meio tem nome de situações que seriam grandes cenas do filme. Tipo, eles passando pela ponte de cordas, a cidade do macaco, as catacumbas, fugindo das catacumbas e não sei o que. E assim, quando você ouve o álbum, é um álbum só instrumental, jazz, pauleira, é inevitável você ouvir aquilo vendo o nome de cada faixa e começar a imaginar e criar o filme na sua cabeça. Então o filme não existe, mas ao mesmo tempo a música tá jogando imagens dentro do seu cérebro. E é uma experiência riquíssima e muito maneira. Realmente uma experiência deliciosa. Ouvir esse álbum em qualquer contexto é transformar esse contexto numa grande aventura na floresta. Então fica aí a recomendação. Esse foi o vídeo de hoje, já pedi sua curtida, agora vou pedir também para você se inscrever caso não seja inscrito, assista os outros vídeos e lembrando que a gente tem um Apoia-se agora. Já falei do Apoia-se em outros vídeos aí, né? Inclusive postei um trailerzinho do Apoia-se do canal. Só que uma das coisas que eu tinha prometido no Apoia-se era sempre botar nos vídeos do YouTube o nome dos apoiadores nos créditos. Ainda temos que desenvolver aqui uma artezinha para botar todos os nomes na tela, mas enquanto não tem essa artezinha, enquanto não são tantos nomes assim, vou deixar os nomes aí na tela. Eles já devem estar na tela, inclusive. Ao que tudo indica, a tela está sendo preenchida de nomes e eu sou muito grato aos donos de todos esses nomes porque através de sua contribuição financeira, eles estão apoiando esse canal, o meu podcast, os vídeos que eu posto em outras redes sociais, a minha produção de conteúdo no geral. Então, um grande obrigado, uma salva de palmas também aí para todos os nomes que estão na tela. E tamo junto, galerinha. Vamos ficando por aqui. É isso aí, até o mês que vem. Tchau, tchau.